Bom dia a todos. Eu sou responsável da área de consultoria da S21Sec em Portugal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a gestão do ciberrisco e porque é que é importante para a gestão de topo ter visibilidade sobre o ciberrisco na organização. Os riscos sempre foram relevantes para todas as organizações. Nomeadamente estamos a falar de riscos legais, riscos de IT, riscos ambientais, tudo isto. Mas cada vez mais o ciberrisco também tem que fazer parte da gestão de ciberrisco das organizações. O que nós sabemos é que cada vez mais, e vemos nas notícias todos os dias, mas cada vez mais temos mais ataques e ameaças externas, como sejam ataques de ransomware, outro tipo de ataques. Cada vez mais temos também e vemos que muitos destes ataques exploram as vulnerabilidades das pessoas ou as vulnerabilidades dos próprios processos das organizações que, por alguma razão, as pessoas, ou porque não têm o conhecimento suficiente, não têm o awareness suficiente, falham, acabam por abrir um link que não deveriam abrir, acabam por instalar um malware, como já foi aqui falado, que não deveriam instalar. E se nem todos tiverem a solução da Palo Alto, obviamente pode haver aqui um ataque e aquele malware pode fazer moça. Para além disso, é também importante perceber que os próprios sistemas de IT têm vulnerabilidades, só por si, e também temos que perceber que a própria cadeia de fornecimento, portanto, os fornecedores são importantes e se os fornecedores não tiverem o nível de segurança adequado, podem afetar a organização também por aí a partir do fornecedor. Nós não vimos hoje então aquele vídeo sobre as predictions aqui da IDC, mas se vocês depois virem o vídeo, há aqui algumas predictions, e ressalvo aqui, por exemplo, a 1 e a 3, que efetivamente falam nesta parte do risco, que é importante perceber o risco. Cada vez mais a 1, o risco muito associado à confiança, no caso do 3, a partilha de risco, ou seja, cada vez mais também as organizações estão a apostar em contratarem um cyber insurance, portanto um seguro cyber, para garantir que, se forem afetados, pelo menos têm ali algo que lhes compensa uma parte da perda ou lhes compensa a perda. Aqui, obviamente que é importante, e estes seguros tipicamente são feitos com base no risco a que a organização está exposta. Se a própria organização conseguir conhecer o seu risco, conseguir conhecer as suas fragilidades e conseguir tratar destas fragilidades, obviamente que vai conseguir justificar uma redução nestes seguros. Com tudo isto, o que nós queremos dizer é que é importantíssimo para as organizações gerirem o seu ciberrisco. Qual é que é aqui a diferença? O ciclo de gestão de risco é muito semelhante àquele ciclo que vemos tipicamente, portanto, desde a identificação do risco, a avaliação dos riscos, perceber quais são os riscos mais prementes e aqueles que poderemos, se calhar, aceitar, depois a implementação dos controlos adequados para mitigar os riscos que identificamos como relevantes, até a passar para a medição do próprio risco, depois reportar este risco a quem pode tomar a decisão e tomar novas medidas de controle. Qual é que é a grande diferença que nós vemos agora relativamente àquilo que víamos antes? É que antes nós estávamos habituados a fazer uma avaliação de risco uma vez por ano, algumas organizações podiam fazer essa avaliação até semestralmente. O que nós vemos agora é que este ecossistema de risco, os ataques são cada vez mais iminentes, estão cada vez mais a evoluir, que aquilo que nós vemos é que pelo menos esta parte aqui de medição, reporte para a gestão e tomada de decisão tem que ser mais rápida. Não podemos fazer isto uma vez por ano. Temos que fazer, se calhar, uma vez por semana. No máximo dos máximos, uma vez por mês. Portanto, é importantíssimo fazermos este ciclo, todo este ciclo de gestão de risco, de uma forma muito mais ágil para garantir que atuamos a tempo e não estamos expostos a riscos que a organização não está disponível a correr. Qual é que é o tema e o principal problema nesta gestão de ciberrisco e como é que nós, na S21Sec, achamos que poderemos abordar e dar esta visibilidade para a gestão? Eu vi há bocado, por acaso, aqui num dos painéis, um CIO a dizer que nós às vezes temos muita tecnologia e não sabemos usá-la, ou pelo menos não tiramos o melhor partido dela. E é uma coisa que nós também vemos na organização. Há muita tecnologia, temos muitos serviços, temos um SOC, também já ouvimos falar de SOC, temos um SOC, temos se calhar um serviço de Threat Intelligence, se calhar temos um sistema, um serviço de análise e gestão de vulnerabilidades, temos um programa de awareness ali também ao lado nos recursos humanos. Qual é o problema? É que tipicamente todas estas iniciativas, todos estes serviços, todas estas tecnologias estão desagregadas. Cada uma trabalha para o seu lado, gera o seu relatório com os seus indicadores e não há uma visão global de qual é que é o meu nível de risco. Por exemplo, eu dou-vos alguns exemplos. Imaginem, por exemplo, eu tenho um sistema de gestão de incidentes. Okay? E este sistema de gestão de incidentes diz-me que eu este mês tive 20 incidentes, 2 incidentes baixos, 5 médios e outros tantos elevados. Isto é importante do ponto de vista técnico, mas para a gestão, será que este indicador diz muito? Ou, por outro lado, imagine que eu tenho um scanning de vulnerabilidades, um sistema de gestão de vulnerabilidades, que diz-me que eu tenho 1000 servidores e destes 1000, 100 servidores têm vulnerabilidades, todos com nível 10. Okay? Tecnicamente é importante, mas como é que a gestão e o C-Level, principalmente, tiram partido ou
percebem que isto pode ser um risco para si. Então, qual é que é aqui a nossa abordagem? Essencialmente, o que nós propomos, e aquilo que é a nossa solução, que nós chamamos de dashboard de ciberrisco, é trazer todas estas fontes que geram indicadores, geram reportes e agregá-las num centro central único e transformar esta visibilidade técnica, que eu tenho aqui alguns indicadores técnicos, tecnológicos, que vêm de todas estas ferramentas, numa visão de risco. Ou seja, pegar em cada um destes indicadores e apresentá-lo do ponto de vista mais acima, do ponto de vista de gestão, que risco é que eu tenho se eu tiver aquele número de incidentes e aquele número de incidentes graves. Estou num risco baixo, médio ou alto. Juntando com isto a parte das vulnerabilidades que eu sei que tenho nos meus sistemas. Juntando a isto também o número de utilizadores que já fizeram awareness e aqueles que ainda falta fazer awareness na organização. Portanto, com tudo isto, eu consigo criar uma visibilidade, um dashboard baseado em risco e não baseado em indicadores tecnológicos, para que o C-Level consiga ter esta percepção de qual é que é o risco que a organização está a correr, qual é que é a sua postura relativamente à cibersegurança e também quais é que são as áreas onde eu sei que estou pior e onde eu tenho que tomar ações para melhorar e para reduzir o risco. Obviamente que esta informação é importantíssima para um conjunto de stakeholders, falamos do CISO. O CISO, como responsável máximo de segurança, é muito relevante ter este dashboard e saber exatamente qual é que é o risco que a organização pela qual é responsável em termos de segurança, qual é que é o risco à qual a organização está exposta, que tipo de medidas é que terá que implementar a seguir, quais são aquelas que são mais relevantes. Também para a própria gestão de risco, obviamente, sendo responsável pela gestão de risco global da organização, o ciberrisco é mais uma fonte para garantir aqui uma gestão de risco completa. Para o comitê de crise, portanto, em casos em que estamos em crise, imaginem no caso da pandemia, onde um conjunto de pessoas, ou grande parte das pessoas, foram trabalhar para casa, estão a trabalhar remotamente e que continuam neste momento a trabalhar remotamente. Portanto, há aqui um conjunto de riscos novos que apareceram. Portanto, nestas fases de gestão de crise, é importantíssimo para a equipa de gestão de crise conhecer o risco da organização, perceber como é que ele está a ser tratado e como é que a crise está a ser gerida. E, obviamente, e acima de tudo, e principalmente também para o Conselho Executivo, portanto, para a gestão de topo, saber exatamente quais são os riscos que a organização tem e ter informação fiável para poder atuar e poder decidir e tomar medidas para mitigar o risco muito rapidamente. Como é que tipicamente nós implementamos este dashboard de gestão de risco nas organizações? Obviamente temos sempre uma fase de setup, portanto, perceber quais são as fontes de informação que nos podem dar indicadores para medirmos o risco, transformar essas fontes de informação e esses indicadores mais tecnológicos de alguma forma naquilo que nós chamamos de um KPRI, portanto um Key Risk Indicator, um medidor de risco, transformar indicadores em indicadores de risco e usando, obviamente, por base, uma base de riscos relevantes que nós já conhecemos. Obviamente, há acessos remotos, tem alguns riscos associados, há sistemas de cloud, tem outros riscos associados. Portanto, tudo isto já existe uma base de dados pré-definida de riscos que nós podemos usar como base, mas adaptar e customizar a cada organização. E, a partir daí, personalizar toda a parte de relatórios e então começar a fazer o trabalho recorrente. O trabalho recorrente, o serviço contínuo, não é mais do que recolher a informação de todas estas fontes que nós definimos na fase setup e analisar esses dados e transformar esses dados num dashboard de risco para a organização e para o C-Level. Queria-vos aqui apresentar um exemplo de um dashboard que nós já fizemos e com quem estamos a trabalhar, um dos exemplos dos dashboards que temos. Portanto, este caso foi um caso de um cliente que começou com esta metodologia e com este dashboard na altura do Covid. Obviamente, na altura, todos os colaboradores foram trabalhar para casa. Alguns deles, inclusive, porque não havia laptops para distribuir por todos, alguns foram para trabalhar para casa com o seu computador pessoal, o que aumentava muito o risco, porque eram equipamentos que não estavam sequer controlados dentro da organização, e o que aconteceu foi, pediram-nos para fazer este dashboard, para fazer esta análise no início semanal, porque havia ali riscos muito relevantes que tinham que ser controlados semanalmente, então houve aqui a criação de um dashboard com um conjunto de indicadores. Indicadores associados a quê? Associados a serviços prestados por entidades externas. Como é que aquelas entidades externas, agora que já não estão a trabalhar comigo, como é que estão a trabalhar? Estão a prestar o serviço de forma adequada ou não? Mesmo serviços relativamente à própria equipa de segurança interna, perceber se as pessoas estão a prestar o serviço adequado ou não, isto tudo baseado numa metodologia de risco. Os acessos remotos, qual é que é o risco que eu estou a ter nos acessos remotos? Tenho pessoas nos acessos remotos, se calhar, a aceder de sítios que à partida podem parecer estranhos ou não. Portanto, toda esta informação era-nos dada pelo SOC,
ou pelos sistemas de threat intel, e nós com essa informação acabámos por transformar num indicador do risco. Porque quando detectávamos alguma situação anómala, portanto, se calhar o risco da organização naquele momento ou naquela semana aumentava e já era gerado um alerta e era percebido, ok, porque é que está a aumentar o risco, portanto, temos de trabalhar neste risco, quais são as ações que podemos tomar para minimizar este risco. Monitorização também dos próprios perímetros internos e externos, tipicamente, portanto, logs de firewalls, alertas de firewalls, que vêm, inclusive, também pelo SOC, e a parte de gestão de acessos, tudo o que era criação de utilizadores, a criação de utilizadores com privilégios especiais, portanto, transformar também estes indicadores que vinham da AD, através do SOC, transformar em risco. Portanto, se calhar numa semana, se eu tiver a criação se tenho um standard, um padrão que tenho uma criação de 20 utilizadores novos por semana, se numa semana tenho 200, se calhar por alguma razão tenho que levantar aqui um risco. Tenho um risco mais alto e tenho que ir perceber porque é que este risco aumentou, qual é que foi a razão, é normal, não é normal, mas pelo menos gerar este alerta e gerar este risco e esta visibilidade para o C-Level em termos de risco. Para terminar, e como também estava aqui com o tempo apertado, a ser um bocadinho mais, para terminar gostava que fossem ao site S21Sec, ok? Portanto, ver aqui dois pontos que eu acho que são relevantes. Por um lado, aquilo que nós temos disponível, que é um teste de autoavaliação de GRC, portanto, Governance, Risk and Compliance, para que cada organização pode autoavaliar-se respondendo a um conjunto de questões e saber qual é que é o seu nível de maturidade em termos de governação, de gestão de risco e de gestão também da conformidade dentro da própria organização. Portanto, é um link útil e podem ter um relatório interessante no final. E, por outro lado, também aquilo que nós lançamos, tipicamente, semestralmente, portanto, este do segundo semestre de 2021, o nosso último Threat Landscape Report, que também acaba por dar um relatório que vem das nossas equipas de Threat Intelligence, das nossas equipas de SOC, daquilo que conhecem e investigam no mercado, na Dark Web e em outros locais, e que dá informação muito interessante do que é que foram os ataques e também do que é que pode ser o futuro em termos de ameaças. Tirando isto, queria agradecer a todos e obrigado, até à próxima.